A agência de classificação de risco S&P Global reafirmou a nota BB para o crédito do Brasil, mantendo a perspectiva estável, o que significa que o país segue 2 níveis abaixo do chamado grau de investimento, ou seja, classificado como um país de risco mais elevado. Quando o governo gasta mais do que arrecada, os elevados déficits fiscais devem levar a um aumento contínuo da dívida pública. Por outro lado, a agência apontou que os gastos do Brasil com importações e outras despesas externas tendem a cair por conta da desaceleração da economia e dos juros altos. Para falar sobre esse assunto e outros também, a gente faz conexão com o professor doutor em economia do Mackenzie, Hugo Garbi. Hugo, boa tarde, seja muito bem-vindo sempre. Olá, Kelly, boa tarde, sempre um prazer estar aqui com vocês. Hugo, traduzindo em miúdos, o que significa esses dados para a nossa economia? Pois é, Kelly, a classificação de risco ela é muito importante para um país porque ela sinaliza para os investidores se aquele país ele transmite confiança em termos econômicos para o investimento. Então, para você ter uma ideia, grandes fundos de investimento, inclusive, não é permitido no regulamento investir em países que não têm grau de investimento. Ou seja, o Brasil ainda falta 2 degraus para subir ainda para ter o grau de investimento. E a agência de risco, né, ela manteve ali em BB, né, o que significa ainda que o país não tem esse nível de risco para poder ter o grau de investimento, né, o Brasil infelizmente não vem fazendo a sua lição de casa em termos fiscais e o mundo está de olho, né, Kelly? O mundo, né, principalmente essas agências de risco, vem monitorando o comportamento do Brasil em termos econômicos e manteve ali a nota que não é uma nota ideal para investimentos. Essa expectativa em torno do IOF também pode ter algum impacto ainda nesse resultado? Tem uma expectativa, Kelly, não só pelo incremento do IOF, mas pela forma como foi conduzida, né? Houve ali uma interpretação de que o governo, né, e principalmente o Ministério da Fazenda, não conduziu de forma adequada o incremento do IOF. Primeiro que o IOF ele não é um imposto arrecadatório de produção, ou seja, ele não está diretamente relacionado à produção de um bem, como por exemplo o IPI, que é um imposto de produção de industrializado, né, que ele está relacionado à produção de um bem. O IOF é um imposto de crédito, né, regulatório, e aí isso pegou muito mal e vem colaborando para a manutenção dessa nota no Brasil. Pois é, o que a gente precisa fazer, né, além de gastar menos, para a gente conseguir realmente mudar esse quadro? Quais seriam as ações necessárias neste momento? Olha, tem algumas variáveis que são importantes. A primeira é o governo transmitir confiança no sentido de realmente ter a intenção e começar a reduzir gasto público. Esse é o mais importante, né? O governo vem demonstrando que tem mais apetite para poder aumentar a arrecadação do que para reduzir gasto público, né? Isso tem pegado muito mal, não só aqui no Brasil, mas também, como a gente pode ver, tem refletido nessas notas de crédito. Com isso, a gente também tem uma taxa de juros muito alta no Brasil, que tende a cair no médio prazo com o trabalho do Banco Central e também do governo federal, que impede o crescimento do país, a geração de emprego e renda, ou seja, trava a economia do país. Esses 2 aspectos combinados, né, Kelly, eles podem colaborar no futuro para uma prosperidade maior econômica, maior confiança das agências de risco e que o país tenha no futuro uma melhor nota de crédito. Pois é, e olha, tem um outro assunto chegando aqui para a sua análise, Hugo. É o seguinte, a indústria pede ação do governo depois das tarifas de Donald Trump sobre o aço e o alumínio. As tarifas de 50% entraram em vigor nesta quarta-feira. O setor defende a retomada do sistema de cotas e cobra ação do governo brasileiro nas negociações. No ano passado, o Brasil exportou mais de 9,5 milhões de toneladas de aço, sendo que 42% tiveram como destino justamente o mercado norte-americano. Vale lembrar que até março o Brasil podia exportar para os Estados Unidos até 3,5 milhões de toneladas de aço semi-acabado e 687 mil toneladas de produtos acabados por ano, sem taxação adicional. Ou seja, neste momento a diplomacia é fundamental para realmente ver se traz algum
reflexo mais positivo aqui para o nosso país, né? Pois é, Kelly, a indústria de aço ela é uma indústria muito importante para o Brasil. O Brasil tem empresas centenárias que comercializam aço praticamente no mundo todo, né? E o Donald Trump ele vem incrementando tarifas para proteger a economia americana, mas além disso, ele tem essa característica de aumentar as tarifas e esperar o outro lado começar a gritar, né? E essa reclamação dos empresários é que o Brasil não tem feito muita coisa, não tem sentado à mesa com o governo americano para poder negociar. Então é importante não só, né, que institucionalmente o Brasil tenha essa postura de negociar, sentar à mesa, ver o que pode ser feito para que o Brasil ganhe e os Estados Unidos também, uma vez que é importante o aço brasileiro para os americanos e é importante também esse comércio bilateral entre o Brasil e os Estados Unidos. Até porque o principal fornecedor dos Estados Unidos é o Canadá, em segundo lugar já vem o Brasil. E se nada for feito, a gente pode sentir, inclusive, um reflexo nos postos de emprego por aqui, não é, Hugo? Exato, né, Kelly? A indústria do aço ela é uma indústria que emprega muita gente, né? Nós temos fábricas, principalmente no sul do país, sudeste, centro-oeste, que empregam milhares de trabalhadores. Se a gente começa a ter um decréscimo na produção e um impacto direto nas vendas, é possível que você, né, feche fábricas ou até tenha ali uma perda de grande parte dos postos de trabalho, começa a afetar a economia brasileira, inclusive o nosso resultado aqui de produção industrial. Então, é importante que o Brasil olhe isso com cuidado, deixe de lado eventuais aí, aspectos políticos, né, que são diferentes em termos de filosofia política, mas o mais importante agora é a gente preservar emprego e conversar com os Estados Unidos, que é um parceiro comercial importante para o Brasil. Exatamente, que age com muita estratégia também, porque olha só, o valor do dólar continua caindo. Vamos inclusive repercutir sobre isso, porque hoje começou cotado abaixo de R$ 5,60. Nessa semana, a moeda norte-americana aprofundou a queda depois que a atividade industrial dos Estados Unidos contraiu pelo terceiro mês seguido em maio. Isso levou o dólar para mais perto do nível mais baixo desde 2023. Alguns analistas dizem que a moeda mais fraca é o que Trump quer. Por quê, hein, Hugo? Pois é, Kelly. O Donald Trump vem sentindo os reflexos das políticas comerciais dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos ele vem tentando adotar uma política comercial muito próxima da China. A China adotou essa política comercial já há muitos anos. Ela quis se tornar o parque industrial do mundo. E ela, de propósito, depreciou a sua moeda para que o yuan, né, ficasse mais barato e ficasse mais barato fazer comércio internacional com a China. Os Estados Unidos também quer que o dólar fique mais barato, se deprecie frente a grande parte das moedas no mundo e fique mais barato, né, para poder fazer comércio internacional com os Estados Unidos. Essa é uma estratégia proposital dos americanos que vem dando certo. Pois é, então pode tornar, inclusive, o país mais competitivo em relação à exportação. A gente segue acompanhando, porque tudo isso tem reflexo aqui também na nossa economia. Hugo, muito obrigada pela análise. Uma boa tarde para você e até a próxima. Eu que agradeço, uma boa tarde e uma boa sexta-feira a todos. A todos, bom final de semana também.